Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da tosse. Hoje estamos todos... De vez em quando vocês vão ouvir aqui um... Não levem em conta, faz parte do pacote, né? Só dá em gente. Mas vamos lá, Laura Beatriz. Tudo bem, Laura Beatriz? Tudo certinho, minha irmã? Tudo bem, de preferência sem tosse. Copinho mas com olha, água, pra ajudar. Isso, exato. Ai, graças a Deus, estamos de volta nessa partilha entre irmãos. Bom demais, Padre Antônio. Então vamos partilhar com tosse tudo. Mesmo com o bichinho do ran-ran. Exato, isso não é nada não. Vamos em frente que tem tanta coisa boa pra gente compartilhar e as coisas que não são tão boas ficam em segundo, terceiro, quinto lugar, né? Então vamos nós. Laura, essa semana, né, a gente estava conversando e lembramos de um salmo que todo mundo gosta. É o famoso salmo que fica aberto na Bíblia, que o pessoal tem em casa. Sabe aquelas Bíblias antigas assim de capa preta, que tem umas figuras bonitas, né? O pessoal coloca aquela Bíblia enorme, bonita assim, em cima de uma mesinha na sala, né? E que não serve para nada, né? Porque né, Bíblia aberta sem ninguém ler não adianta. Mas o pessoal normalmente deixa nesse salmo, né? A folha chega até mais amarela, assim, né? É o Salmo 90, né? Que é lindo demais. Né? Um salmo lindo, de verdade. Mas o nosso conselho para os irmãos é que não só deixem aberto, mas leiam também, né? Porque palavras alimentam a alma. E o lugar de se guardar palavras é a alma. Não é na sala, né? Não. O lugar onde se guarda palavras é na alma. Coração. Né? Na antiguidade, né? Mesmo quando já havia escrita, como se dava atenção à memorização, né? A saber as coisas de cor. Né? De cor significa de coração, né? Dentro. Porque os antigos pensavam assim. O lugar onde se guarda palavras é na alma. Então, se você guarda só no papel, você corre o risco de que em algum momento tirem de você e você não tenha mais a que recorrer. Quando você guarda dentro, ninguém tira. Por isso, né, tanto o povo de Israel quanto a igreja primitiva tinham a palavra de Deus guardada nos corações. Né? A gente ouve falar a tradição de Israel de passar de pai para filho, né, trechos inteiros da Escritura que depois eram recitados em oração. Né? Os padres monásticos, né, os primeiros monges que entraram no deserto do Egito para servir ao Senhor na solidão, no silêncio, eles não levavam nada com eles. Eles levavam o saltério dentro. Eles não levavam livros, eles decoravam os 150 salmos e levavam o saltério dentro deles. E no deserto, dia a dia, eles repetiam em oração os 150 salmos, os 150 por dia. Né? E aquela palavra ia se entranhando neles de tal maneira, subia da memória, né, para a razão, para o sentimento, né? E aquela palavra blindava aqueles homens por dentro, no íntimo, né? E tantos outros exemplos a gente poderia dar ainda hoje nos lugares onde a igreja perseguida. Eu já ouvi testemunhos, né, de pessoas na China, no Paquistão, em aldeias cristãs. Um decora o Evangelho de Mateus, o outro decora o Evangelho de Marcos, o outro decora... E no fim... É uma Bíblia viva aquela comunidade. Cada um tem um livro da Bíblia decorado, guardado dentro, já que eles muitas vezes não têm acesso à Bíblia de papel, né? Ou então, se tem, correm o risco de ficar sem ela, caso sejam descobertos. Então, guardar dentro, né, é o segredo. Né? O lugar onde se guarda palavras é na alma. Ora, se isso é verdade para palavras humanas, que às vezes são falhas e que não valia nem a pena guardar, né? Quanto mais é verdade para a palavra de Deus. Então, o Salmo 90, que fica lindo naquela Bíblia bonita, em cima, né,
da mesinha da sala, ele fica mais bonito ainda sim. Dentro da gente, guardado no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa memória, para nos proteger, né? São Bernardo tem um texto em que ele diz isso, né? Guarda a palavra de Deus e ela te guardará. É isso, né? Se a gente guardar a palavra do Senhor, em algum momento ela vai guardar a gente, porque ela vai nos defender dos enganos, das ciladas do inimigo, né? Enquanto o senhor falava, eu lembrava, né, dos nossos irmãos, a gente sabe que são muitos, né? Lembrei especialmente do cardeal Vantuan, né, que ficou não sei quantos anos preso e ele proclamava a palavra. Mas sabe, Padre Antônio, como eu tive mais ou menos adoentada há algum tempo atrás, até fiquei impedida de ir à missa aos domingos, 2 domingos, então, às vezes nós também passamos por situações em que, por algum motivo de doença ou, sabe lá, alguma situação semelhante, a gente acaba, às vezes, uma dor de cabeça insuportável que a gente não consegue chegar ao ponto, eu cheguei a passar por isso, de abrir a palavra, mas o Espírito Santo, né, que recorda todas as coisas, né, traz a memória e a gente vai, mesmo que a gente não proclame o salmo todo, mas a gente vai proclamando algumas palavras, algumas frases desse Salmo 90. Então eu pude experimentar isso recentemente, não por uma perseguição como os nossos irmãos agora na China, na Coreia, na Nigéria, né? Mas por doença, e tantos irmãos também, né, podem nesse momento, ou por estarem no CTI, ou por alguma impossibilidade maior física, né, terem essa experiência de deixar o Espírito Santo vir soprando na alma da gente, né? Esse versículo, aquele outro versículo do Salmo 90. É um salmo especialmente bonito, né? Os estudiosos da Bíblia dizem que possivelmente esse salmo ele foi composto por e para sacerdote. Pelo começo dele, diz assim: tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela. Aqueles que habitavam à sombra do Onipotente eram os que viviam, moravam nas dependências do templo em Jerusalém. Isso não é uma fala poética, mas como é que a gente pode dizer, solta. Não, essa frase ela expressa exatamente a realidade de um grupo de pessoas, os sacerdotes que moravam no recinto do templo, né? Há uma outra tradução que diz: tu que habitas à sombra do Onipotente, à sombra das asas do Onipotente, né? A gente lembra que na Arca da Aliança havia a figura de 2 anjos, né? Com as asas por cima, né? Então, habitar à sombra das asas do Senhor significava estar perto da Arca da Aliança, né? Então, por isso se diz, olha, possivelmente esse texto ele foi composto de ou para sacerdote, né? E fala de proteção e de cuidado da parte de Deus, que a gente experimenta, né? Então você que vive à sombra do Onipotente, diz para o Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela. Tinha uma música que a gente canta, que beleza, do nosso tempo, né? Uma canção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá, né? Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Né? É uma verdade que deve proclamar todo aquele que se sente guardado por Deus. O legal é que no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes que oficiamos na presença do Senhor, né? A Sagrada Escritura diz que em Cristo Jesus, que é sacerdote, profeta e rei, todos nós somos também. Nós também, né? somos. Ele fez de nós um reino de sacerdotes que para beleza! o Pai. Né? Então, o Templo de Jerusalém, apesar de ter sido destruído, né, 70 anos depois do nascimento de Cristo, aquilo que se fazia no templo,
agora, em todo lugar, os filhos de Deus que em Jesus são sacerdotes podem fazer, que é oferecer ao Pai um sacrifício de louvor. De alguma maneira, agora esse templo somos nós, e o sacerdote somos nós, e o altar somos nós. Quer dizer, unidos a Jesus, todo esse mistério está acontecendo em nós. Então, se no Antigo Testamento as palavras do Salmo 90 eram de modo muito particular identificadas como palavras de um sacerdote da antiga aliança, agora, onde quer que a gente esteja, em casa, na rua, no hospital, indo para o trabalho, no lugar onde a gente trabalha, a gente pode dizer, como os sacerdotes no santuário diziam, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu vivo à sombra do Senhor Onipotente. Ele é a minha proteção, Ele me guarda debaixo das suas asas. A gente pode dizer essa mesma palavra, Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem confio, porque experimentar essa proteção, esse cuidado guardador de Deus é algo que nós experimentamos em todo lugar. Padre Antônio, quando o senhor falava assim, uma experiência tão linda que eu estava tendo, eu senti que era como se o Espírito Santo nesse salmo estivesse assim me ensinando a melhor maneira de começar a orar. A melhor maneira de começar a orar é declarando para o Senhor que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, fazendo essa declaração. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Que maneira maravilhosa, não importa o estado que eu estiver, a primeira palavra que eu sou convidada a dizer para Deus é falar isso. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor e eu habito à sombra das tuas asas. Que beleza. E incrível, Padre Antônio, que logo assim, eu nunca tinha percebido isso. Logo, o versículo seguinte é um versículo de libertação poderoso. Sim. Eu posso, não sei se o senhor vai brigar comigo, para mim, praticamente de exorcismo. Sim. Se você parar para pensar, é a lógica do Pai Nosso, né? Quando você diz, eu entro na presença do Senhor dizendo, tu és o meu Deus em quem confio. Jesus ensina a gente a orar dizendo, Pai. Pai. Quer dizer, eu estou entrando na presença do meu Pai, como um filho se aproxima do Pai com confiança, sem muita cerimônia, como a gente fala, né? Depois o Pai Nosso termina com o Senhor nos ensinando a dizer, livra-nos do mal. E aqui, logo no comecinho do Salmo, a gente diz, o Senhor nos livra do laço do caçador. Vejam, a lógica é a mesma. O modo como o Espírito Santo conduz o coração que ora, a igreja que ora, o cristão que ora, é muito delicado, mas também é muito assertivo, né? O Espírito Santo inspira confiança, porque o Espírito Santo deseja que a gente entre na presença de Deus com o coração repleto de fé. É assim que se recebe o que Deus tem para nós. Então, como é que eu devo entrar na presença de Deus? Disposto a receber. Ele está sempre disposto a dar. Eu devo aprender a ter um coração pronto para receber, cheio de confiança. Depois, quando eu entro na presença do Senhor, eu descubro que eu estou protegido. A gente vive num mundo que às vezes dá para a gente uma sensação tão grande de desproteção, né? Parece que a gente está indefeso diante de tanta coisa, né? Vulnerável. E, de fato, a gente está, né? A gente viveu isso durante a pandemia. Acho que todo mundo tentou como é que a gente pode dizer, se precaver o máximo possível, né? Então, todo mundo tentou usar máscara, passar álcool, tudo certo. Mas vai entender um negócio desse. De repente, ai, meu Deus, estou com Covid, né? Então, de fato, nós não sabemos nos defender. Nós não sabemos nos proteger, mas nós temos um Pai que cuida, que é a nossa proteção, que é o nosso guarda, que não dorme, que não cochila. Então, o Espírito Santo deseja que a gente se sinta cuidado, guardado, seguro, com o coração cheio de confiança, né? E ele deseja que a gente expresse isso na oração,
Porque quando a gente expressa essa certeza na oração, a gente exorciza, ou seja, a gente empurra para fora do nosso arraial, né? É aquele que o tempo inteiro anda como um leão a rugir, né? Aquele que o tempo inteiro tenta nos caçar com os seus laços, né? Então é preciso empurrá-lo para fora. É preciso empurrá-lo para que ele não se intrometa nessa nossa vida com Deus que ele deseja dissolver, né? Então, olha, Senhor, o Senhor me livra do laço do caçador. Como a gente poderia dizer isso todos os dias, né? O Senhor me livra do mal e hoje todos os laços que o inimigo possa tentar usar para me caçar e para me amarrar e para me imobilizar, o Senhor destrói hoje. Então, hoje o Senhor... Qual é o laço do caçador que hoje o Senhor deseja romper se eu me entregar mais nas mãos dele? Glória. Logo vão vindo à nossa mente, o Espírito Santo vai revelando o laço que o inimigo tenta usar para nos afastar dele e que a gente pode, pelo poder da oração, desatar, né? Agora, Padre Antônio, não tem como eu não, nesse segundo versículo, me lembrar da tradução da liturgia das horas. Porque me edifica, me liberta, me toca profundamente eu poder dizer: ele me livra da palavra que destrói. O senhor começou aí falando, né, que a palavra de Deus é o que vem para alimentar a nossa alma. Meu Deus! Então, no Salmo, na tradução da liturgia das horas, a gente diz: ele me livra da palavra que destrói. Então, existem palavras que... eu acho que, se eu não me engano, mas se eu estiver enganado, não vai perder o sentido do que a gente vai falar agora, não. Que na tradução da liturgia das horas, palavra que destrói está no lugar de peste perniciosa, que é a tradução que eu tenho aqui da editora Ave Maria, né? Engraçado isso, porque isso revela muita coisa do tempo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um tempo de peste perniciosa, ou seja, pandemia, né? E aparece mais uma doença aqui, outra ali. Mas do ponto de vista da alma, a gente está vivendo um tempo de palavras que destroem. E o Senhor quer dar livramento para a gente, tanto de uma coisa quanto de outra. Porque a peste perniciosa pode matar o corpo, mas a palavra que destrói mata a alma. E se a gente não souber vigiar as duas coisas... Se vigiar só uma... Pois é, esse é que é o perigo do tempo que a gente está vivendo. A gente está tão preocupado com a nossa vida corporal que a gente corre o risco de colocar em segundo plano a nossa vida eterna. Quantas pessoas, por conta da pandemia, por exemplo, se acomodaram a não vivenciar mais a sua fé, congregando com os irmãos, participando da Santa Missa, né, pessoalmente, presencialmente. Ah, mas é porque eu estou guardando o meu corpo, mas eu não estou guardando a minha alma. Eu acho que deve ter um ponto de equilíbrio aí em que as duas coisas estejam guardadas, né? É preciso a gente rever isso, né? A peste perniciosa mata o corpo. A palavra que destrói, se eu não tenho a minha alma blindada por Deus, ela é a palavra que destrói, mata a alma. E tem muita palavra que destrói, né? Notícias ruins, notícias mentirosas, palavras absolutamente sem discernimento espiritual, que são ditas o tempo inteiro nas redes sociais, mentiras que são proclamadas pelas autoridades do mundo o tempo inteiro, né? Você vê nos Estados Unidos agora, na Europa, eles querem de todos os modos que a palavra aborto seja identificada com a palavra direito. O aborto é um direito. Você identifica palavras de um jeito mentiroso, você envenena a alma das pessoas. Quer dizer, matar os filhos é um direito. Sabe, o diabo ele torce as palavras porque ele sabe que palavras que destroem geram morte na alma e, nesse caso, até, né, física mesmo, né? Então, nós estamos, às vezes, preocupados, eu não digo em excesso, mas de uma maneira desordenada com a nossa vida corporal e estamos desatentos à vida da alma. Mas Jesus diz, olha, não temam aqueles que só podem matar o corpo, temam aquele que pode matar a alma lançando no inferno.
Então, a nossa, sabe, a nossa perspectiva de vida, ela está muito embolada. Ela está muito embolada. Está muito fora da perspectiva de Deus, da palavra de Deus. E é urgente que a gente arrume essas coisas dentro da gente. Então, existem palavras que destroem, todos nós sabemos que existem. Do ponto de vista mais superficial, que é o ponto de vista das emoções, existem. Existe uma palavra que pode me entristecer, existe uma palavra que pode despertar em mim mágoa, rancor, mas a gente sabe que existe uma palavra que pode me arrastar na direção do erro e da mentira. Existe uma palavra que pode cancelar o amor de Deus dentro do meu coração. E eu preciso vigiar o meu coração. A Escritura diz isso, né? De tudo aquilo que se deve guardar, a coisa que mais é preciosa para ser guardada é o coração. Então, eita ferro, gente, acorda, desperta, né? A gente parece que está meio que entorpecido pelo mundo, né? Temos que estar vigilantes, né? Padre Antônio, que, assim, impressionante a ligação que o senhor fez da peste perniciosa com palavra que destrói. Quer dizer, são duas doenças graves que podem nos levar à morte e que, se a gente não tomar cuidado com as duas, a gente acaba morrendo. Lembrando que a que mata a alma é bem pior, né? Sim. A gente não pode perder isso de vista, né? Sim. O nosso corpo, ele vai morrer em algum momento. Ponto. Lamento informar, não tem uma notícia diferente para dar a respeito disso, né? Agora, a notícia boa é, nossa alma, ela foi criada por Deus para não morrer. E um dia, quando o Senhor Jesus voltar e renovar todas as coisas, nossos corpos ressuscitarão. E unidos à nossa alma, nós por inteiro vamos cantar um hino de louvor eterno ao Senhor, se nossa alma não tiver morrido, né? Como diz o apóstolo João na sua carta, né? É pelo pecado. O que mata a alma é pecado. Veja, a alma continua viva, mas ela não vive mais para Deus, então ela está morta, né? A gente não pode esquecer disso, cara. Porque senão, olha, até pregar fica impossível, né? A gente vai pregar o quê? Não, aguenta aí, segura as pontas aí que vai dar certo. Tá, mas então para pregar só isso, não precisa da palavra de Deus, não precisa de... Né? É só um, sabe? Vamos lá, chapinha, coragem, né? E a boa notícia é que Deus tem para nós coisas eternas. Mais do que coisas, Ele tem o coração dele para a gente, para toda a eternidade. E o nosso coração é feito para o coração dele. Quer dizer, Ele tem uma paz, uma alegria, uma felicidade completa para nós por toda a eternidade. Gente, se a gente perde isso, a gente vai ficar com o quê? O que sobrou, né? Então, não, a gente não pode se contentar com menos do que a eternidade que Deus tem preparado para nós. E deveria nos causar medo, né? Perder isso. Então, vamos lutar por aquilo que vale a pena, né? E que é eterno, mas que a gente não pode pensar é eterno e longe. Não, quando a gente lembra disso, isso fecunda a vida da gente hoje. Quem não perde a eternidade de horizonte, tem a sua vida hoje cheia de esperança, né? Então, muda tudo, né? Padre Antônio, ainda bem que em seguida da peste perniciosa, da palavra que destrói, vem essa promessa maravilhosa. Ele te cobrirá. Então, eu não preciso morrer de... O Senhor vai me cobrir com suas plumas e de novo das asas, né? E sob suas asas encontrarás refúgio para toda peste perniciosa e para toda palavra que destrói. Tem proteção e glória, refúgio, Senhor. né? Se esconde nele. Refúgio é um lugar para onde a gente volta quando tem uma batalha, né? Volta para ele. Se a gente perder a atenção dele... Larga tudo e volta para ele. Aí, olha que coisa linda esse final do versículo 4, né? Sua fidelidade te será um escudo de proteção. A fidelidade do Senhor é a nossa proteção. Porque Ele não abandona a gente. Porque Ele não vai embora, né? Isso é a nossa proteção. Eu achei muito lindo, uma vez eu li um lugar onde a pessoa que escreveu o texto disse o significado da palavra onipresença.
né? Onipresença, normalmente a gente diz, a onipresença significa que Deus está em todos os lugares. E aí essa pessoa diz, mas eu vou dizer a mesma coisa de outro jeito. Onipresença significa que ele nunca vai embora. Ai, que lindo. Ai, que lindo, Padre Antônio. Porque a gente pode ir para todos os lugares, inclusive para lugares muito difíceis, né? Muito sofridos, mas ele nunca vai embora, ele vai estar lá. Ele nunca vai embora. Ele vai estar lá, né? Sua fidelidade é o nosso escudo de proteção. A gente às vezes tem a impressão de que o mundo está vindo contra a gente, né? Mas a fidelidade do Senhor, porque Ele não vai embora, porque Ele está com a gente, esse é o nosso escudo. Né? A gente está guardado nas mãos dele, debaixo das asas dele, né? Como os sacerdotes ficavam à sombra das asas dos anjos na Arca da Aliança, nós ficamos à sombra dos braços de Jesus na cruz, né? Nós ficamos à sombra dos braços do Pai Celestial. Então, ele é o nosso refúgio. A gente pode viver a vida e todos os desafios que a vida traz com ela, com o nosso coração em paz. Padre Antônio, eu estou entendendo melhor por que a igreja nos dá esse salmo todo domingo à noite na oração de completas. Para a gente começar a semana assim. Exato. Para a gente terminar um dia... Terminar o dia do Senhor. Voltando para Ele, né, se refugiando nele e poder depois começar uma semana de trabalho e de sob desafios. Sob a proteção do Senhor. Não é? E é interessante, Laura, porque o que o Salmo fala sobre proteção, defesa de Deus, no versículo 5, ele toma uma proporção, isso tudo toma uma proporção bem prática, bem concreta, né? A respeito de algo que eu acredito que muita gente experimente, né? Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia. Eu queria chamar a atenção para essa expressão terror noturnos, porque a gente sabe que em muitos quadros de depressão, quando vai chegando à noite, a pessoa se sente muito mal, né? Ou então quando a pessoa tem uma crise de ansiedade ou de pânico, muitas vezes isso tem uns gatilhos, né, que são muito... E às vezes o estar de noite em casa, né? Mas a palavra de Deus diz, olha, os terrores noturnos, o Senhor nos livra deles, Ele nos ajuda a vencê-los. Não quer dizer que eles não vão acontecer e pronto, mas mesmo que aconteçam, não tenha medo de que eles venham, porque você, com a ajuda do Senhor, com a fidelidade, a presença fiel do Senhor, vai conseguir vencê-los. É porque ele fala, tu não temerás. Você não vai... Mas olha que coisa legal, porque são justamente os gatilhos que tem na mente da gente, né? Às vezes, de tanto temer alguma coisa, por exemplo, tem pessoas que têm tanto medo de ter aquela crise depressiva que acaba vindo, porque o medo de ter já engatilha tudo, né? Tem pessoas que têm medo de ter o pânico, e aí o medo de ter o pânico já é o primeiro passinho para o pânico. Então, olha, não tenha medo de repente, de noite, sentir alguma coisa. Não tenha medo, porque a presença fiel do Senhor vai ser o teu escudo, vai te livrar. Então não tenha medo, não deixa a ansiedade a respeito do que pode acontecer precipitar um mal que ainda nem chegou. Porque o Senhor que está do seu lado agora vai estar à noite, vai estar em cada momento. E mesmo que venha aquela crise, Ele vai te ensinar a manejá-la de um jeito melhor. Ele vai te ajudar a respirar, colocar, né, o trem nos trilhos, e você vai conseguir sair dela. Então, parece que a palavra de Deus vem ao encontro de detalhes do nosso funcionamento. Detalhes, né, Padre Antônio? É incrível isso, incrível, né? A delicadeza de Deus, assim, nos dá um salmo, um versículo, especificamente para falar de algo. Não sei quantos anos atrás esse salmo foi escrito e hoje, em 2022... Quantos de nós passamos por isso, né, Padre Antônio, em diversas dimensões, ou por insônia, ou mau pensamento, ou raiva, ou um pensamento obsessivo que vem bater na nossa mente à noite. Mas a palavra, a delicadeza, o amor, o cuidado de Deus vem nos dizer
que nós não precisamos temer. Eles podem vir, como o senhor colocou. Eles podem até vir, mas nós não precisamos temê-los, porque ele vai nos livrar, ele vai nos proteger de todo o terror noturno, seja do que for. Exato, exato. Eu acho lindo como Deus sabe como é que a gente funciona. Ele sabe como é que a gente, às vezes, fica fragilizado por essas coisas todas. Mas ele diz, olha, a minha fidelidade vai ser o teu escudo nessa hora. Eu vou estar do seu lado. Eu vou passar por isso com você. E você vai superar, você vai adiante, né? Eu acho muito legal a gente saber que nem sempre o Senhor nos livra das situações duras, difíceis, impedindo a gente de passar por elas. Ele, às vezes, nos livra, nos ajudando a passar por elas e prosseguindo. Como um pai ou uma mãe às vezes fazem, né? De vez em quando, eu acho tão engraçadinho aqueles vídeos que tem na internet, quando a criancinha vai tomar a injeção ou a menininha vai furar a orelha, né? Como é que o pai e a mãe estão ali, né? Segurando a criança e só de saber que o papai ou a mamãe está ali, a criança já fica um pouquinho mais tranquila. Quer dizer, o papai sabe que não pode impedir a criança de levar aquela injeçãozinha, que às vezes é uma vacina e tal, né? Mas ele está ali com ela e aí a criança toma a injeção e logo o papai ou a mamãe pega no colo e dá aquela, né? O beijinho da mamãe Sara, né? E pronto, resolvido. Né? E às vezes o pai e a mãe sofrem mais do que a criança. Né? O pai e a mãe, a gente vê a carinha deles de sofrimento. Tem coisas pelas quais a gente passa que certamente o nosso Pai do céu sofre por ver a gente passando por elas. Padre Antônio, assim, ao meu coração está vindo agora, tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, assim. A igreja, na sua oração oficial, são 7 vezes ao dia orar, pelo menos 3, e eu estou, assim, compreendendo a importância, Padre Antônio, da gente poder parar, mesmo que seja 5 minutos, em determinados momentos do dia para orar. A importância da gente orar no início do dia, a importância da gente orar ao meio-dia, a importância, se puder, para a gente orar às 6 da tarde, né, junto, louvando, agradecendo a Deus por Nossa Senhora, e a importância da gente orar antes de dormir. Isso é algo que eu não sei se as catequeses atualmente ainda, mas eu sinto assim que a gente precisa resgatar isso, né? As diversas horas do dia, a importância da gente poder apresentar, pedir a Deus nas diversas horas do dia, e não apenas, não sei, às vezes eu tenho a impressão de que a gente tira um dia, agora fui à missa, maravilhoso que você pode ir à missa todos os dias, mas seria muito bom se também, antes da refeição, se antes de dormir, você pudesse ter o seu momento com Deus, né? Sim, a oração tem que fecundar o dia da gente, né? E nos proteger. Né? A oração é proteção. Não digo isso como talvez muita gente pense, né? Que tem, então que oração é? Para não repetir aquele negócio. Não. O estar na presença de Deus, o voltar para a presença de Deus é proteção contra as diversas coisas que nos acontecem ao longo do dia. Né? Você estava falando do versículo 5 ainda, né? O Senhor nos protege de tal maneira que a gente não precisa ter medo da flecha que voa à luz do dia. Eu achei engraçado porque eu lembrei daquela expressão que a gente usa em português, né? Perdido como cego em tiroteio, né? Ou então, aquele tipo de experiência que carioca tem, né? De estar andando, de repente ouvir barulho de bala na rua e abaixar, né? E ficar preocupado. Porque ao longo do dia a gente tem tantas batalhas que vem flechas de todos os lados, de todos os lados, né? E estar com o Senhor, orar, acalma o coração da gente, né? E nos coloca numa posição de atenção com Deus que nos livra das flechas disparadas ao longo do dia, né? Nos livra do mal que graça ao meio-dia. Você sabe que na Bíblia, como na tradição da igreja, existe uma maneira de falar, né, de uma coisa que era chamada até às vezes pelos monges antigos de o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia é depressão, pai? É a apatia, é o desânimo, é a indolência, é aquela coisa, sabe, de se entregar,
sabe? E é natural, todo mundo, né, principalmente num dia que você está um pouco mais cansado, depois do almoço, sei lá, quando você tem que retomar a atividade do dia, né, depois da quebra do meio-dia, todo mundo já passou. É natural que a gente diga, vamos lá. Mas tem uns dias em que a gente fica, meu Deus, se eu pudesse ficar aqui agora e não voltar, né? Então, essa apatia, essa prostração, né, é o mal que graça ao meio-dia. O Senhor livra a gente disso para que a gente não sucumba ao desânimo, mas ao contrário, a gente possa viver o nosso dia com vigor renovado, com ânimo redobrado, né? Mas até essa experiência, né, o Salmo diz, olha, o Senhor vai te guardar de se entregar, de entregar os pontos para o desânimo, viu? E tem traduções que falam o demônio do meio-dia, né? Sim, sim, porque era uma expressão que acabou se tornando uma expressão comum, né? E já era... Você imagina no contexto do deserto, que era o contexto dessa turma. Meio-dia, um calor de rachar, ou seja, sem beber água, possivelmente desidratado. Quer dizer, as pessoas estavam quase que se arrastando ao meio-dia, né? A vontade de todo mundo era ficar parado, quieto, né? Não, olha, você tem um caminho, vamos lá, vida que segue, como a gente fala, vamos em frente, renova as forças e vamos lá, né? Pois é, todos nós, eu acho que em algum momento da vida experimentamos, né? Também o demônio do meio-dia, essa expressão, né, o mal que graça ao meio-dia, era usado, esse título, esse nome era usado para falar da crise da meia-idade. Quando você está lá pelos 40, você tem uma sensação esquisita, né, de o que eu fiz com a minha vida, o que vai ser da minha vida, o que eu quero da minha vida. É uma etapa da vida em que muita gente, às vezes, precipitadamente toma atitudes um pouquinho erradas e acaba jogando pela janela o que conquistou até ali, né? Ou algumas pessoas ficam meio desanimadas porque olham pela frente e têm a impressão de que não vão ter tempo, o tempo já passou. Saudade da juventude. Crise de meia-idade é um negócio complicadíssimo, né? Dependendo das situações, é complicadíssimo. Pode bagunçar um casamento, pode ser um negócio complicado. Pois é, e no meio dessa crise em que a gente se pergunta, o que eu fiz? Será que valeu a pena? O que eu tenho pela frente? O que eu faço agora? Todo mundo se pegou já em algum momento se sentindo assim, né? Pois é, o Senhor vem em nosso socorro e a fidelidade dele vem nos ajudar. O Senhor vem aprumar a gente por dentro, dar equilíbrio para a gente, colocar as coisas no lugar e por aí vai, né? Então, em cada etapa da vida, em cada etapa do dia, em cada etapa da nossa jornada, o Senhor é proteção e é ajuda. Como seria bom se a gente aprendesse a recorrer mais a Ele e a se refugiar mais nele. A gente não seria arrastado por tanta coisa que às vezes literalmente arrasta a gente, né, e faz a gente ter a impressão de que a gente foi levado num tsunami ou num caixote, sabe, Laura, quando a gente era jovenzinho levava caixote na praia, né? Chegava lá todo cheio de areia. Pois é, não, o Senhor, Ele faz a gente andar sobre as águas, né? Então o segredo estar em sintonia, estar em comunhão com Ele. A oração é o segredo disso. Pois é, Padre Antônio, nesse momento, assim, no meu coração está me vindo assim a importância de, além daquele momento da oração pessoal, que normalmente é de manhã, eu estou sentindo aqui nesse salmo um alerta para a delicadeza de Deus conosco, de noite, ao meio-dia, à tarde e manhã, a importância de, em determinados momentos do dia, eu poder dar uma paradinha, né, me voltar para o Senhor, coisa de 5 minutos, e poder deixar que eu novamente possa usufruir dessa proteção, dessa bênção, desse amor para, vamos lá, e aí poder viver o restante daquele dia, daquela tarde, daquela noite. Lembrar disso, mais de uma vez aparece aqui no Salmo a palavra refúgio. O Senhor é refúgio. Refúgio significa aquele lugar para onde eu volto para me reorganizar e voltar para a batalha. Então, peraí, ao longo do meu dia eu tenho um refúgio. Eu estou no meio da batalha. Amém. E a batalha me desgasta, me cansa, me machuca,
Mas aí eu volto para o refúgio, me refaço, me recomponho, sou tratado para voltar a batalhar. Então, esse é o segredo. Se a gente pensar a oração desse jeito, a gente volta com gosto, porque a gente descobre que não é tem que ir. Não é tem que ir, poxa, é voltar para ele, porque voltar para o refúgio. Ele é o nosso recomeço, ele é o nosso refúgio. Vamos tentar descobrir, né, também mais essa riqueza da oração, que é a nossa defesa, é a nossa proteção. Amém. Né? Amém. E quem está protegido desse modo retoma o seu combate mais bem robustecido, mais bem armado. Né? É verdade. Amém. Laura, vamos parar por aqui. Nossa, acho que vai Padre ter que ter Antônio. o Salmo 92. A gente vai ter o Salmo 90, parte 2? Parte 2. Porque onde a gente queria chegar, a gente não chegou. Né? Pois então a gente vai deixar para a próxima semana. Tá bom. Salmo 90, a revanche. Não é isso? Beleza? Então, conseguimos não tossir muito, olha que maravilha. Mesmo, Padre Antônio? Olha, viu? Então, sobrevivemos. Vamos nós. Laura Beatriz, tomara que o pessoal coloque lá também no YouTube, né? O retorno pra gente. Eu acho que né, pra gente saber vai ser... né, como é que tá indo. E, coloca aí, irmão. Né, já que é partilha entre irmãos. Isso. Vamos lá, se você puder, partilha lá um pouquinho com a gente também. É importante pra gente ver a sua partilha. Então, antes aguardamos. Do parte 2. Exatamente. Beleza. Gente, um abração, Deus abençoe. Até a próxima. Até logo, Laura. Tchau, Padre Antônio. Tchau, irmãos.